Ai, gente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite, uma alegria muito grande. Um fim de semana aí, a gente teve hoje pela manhã, esse lugar estava lotado, uma delícia. E hoje é muito bom, depois de uma tarde que a gente descansou, porque pensa num dia que foi feito para a gente dormir à tarde ao domingo, né? Eu não sei quanto a vocês, mas lá em casa todo mundo capota. Não sei, parece que o nosso corpo sabe que é domingo e que é dia de dormir à tarde, porque assim, o Jean é um que ele nunca consegue de forma alguma dormir à tarde de jeito nenhum. Eu também não tenho esse costume, mas se eu pudesse até que eu dormiria. Mas domingo lá em casa, depois do almoço, parece que a gente vai conversando e o negócio vai ficando meio assim, tipo, vai sumindo e é necessário que a gente deite um pouco. Até o Bento entra na dança e é um silêncio absoluto, aquela coisa assim, que parece de noite lá em casa, no domingo à tarde. Se você tentar entrar em contato, se a gente não te responder, que a gente coloca até o telefone no silenciador, mas quando a gente acordar, a gente entra em contato, te responde, enfim. Então, a gente renovou aí as nossas forças. É engraçado porque parece que é um outro dia, porque a gente dorme, acorda, vai para o culto de manhã. Aí a gente dorme, acorda e vai para o culto da noite, parece que é um outro dia até, uma dinâmica interessante. Mas, pois bem, estamos aqui. Eu vou dar um repeteco da primeira palavra, da primeira ministração do nosso retiro. Foi uma palavra que algumas pessoas vieram e falaram: olha, pastora, seria muito bom se você pudesse ministrar essa palavra na igreja, tal. Aí eu conversando com o G, e ele falou: poxa, vamos lá e vamos ministrar então a primeira palavra. Uma pena, porque no retiro, você que não pôde estar, a gente teve a oportunidade de fazer uma ministração todinha baseada no livro de Ruth, que são 4 capítulos. Hoje a gente vai decorrer aí o primeiro capítulo. Então gostaria de pedir para que você pudesse colocar de pé. Nós vamos ler Ruth, o livro de Ruth, o capítulo 1 desse livro, dessa história incrível, dessa mulher de Deus. Tem tanto para nos ensinar nessa noite. Ruth, ali depois de Juízes, vi que todo mundo achou, porque eu não ouço mais barulho de páginas. Vamos lá então. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eufrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome uma de Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar aonde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda eu no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido.
Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grande? Abster-vos-eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto o Senhor que se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, me tem afligido. Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Rute, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, apresentamos, Senhor, a Tua palavra. Pai, que essa palavra possa vir diretamente ao nosso coração, à nossa mente, que seja um alimento para nós, como família nessa noite, que sirva realmente para nos nutrir a nossa fé, nutrir, Senhor, a nossa vida em Ti. Pai, que toda mente esteja cativa ao Teu Espírito, que o Teu Espírito possa se mover no nosso meio com liberdade, para que possamos absorver, compreender e estabelecer aquilo que Tu tens para nós nessa noite, Senhor. Dependemos de Ti e queremos e declaramos a nossa fome, a nossa sede, a nossa dependência, e pedimos, Senhor, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar. Então, está aqui um livro relatando um drama, né, familiar. Um livro que fala de uma história de uma família, a história de um homem. É tão interessante quando a gente está lendo a palavra de Deus. Antes do livro de Rute tem Juízes, e a gente vê Deus numa dinâmica com uma nação, estabelecendo através de uma nação, se relacionando com uma nação. E de repente, quando a gente chega no livro de Rute, a gente vê esse mesmo Deus agora tratando com uma família, de uma maneira tão particular, de uma maneira tão individual, de uma maneira tão peculiar. É tremendo imaginar que a palavra de Deus, o Senhor decidiu que na sua palavra teria uma história, um livro separado para contar a história dessa família. É muito interessante ver essas facetas do Senhor, o quanto o Senhor, Ele é grandioso, Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é tão individual, Ele é tão de perto, Ele é tão presente, Ele é tão interessado naquilo que está acontecendo com você, com a tua história, com as tuas emoções. É muito lindo a gente ver esse Deus
que abre mão muitas vezes de olhar de uma maneira tão macro e consegue ser tão lindo, tão delicado de uma maneira micro. E aqui a gente vê então essa dinâmica do Senhor na vida de uma família e as suas decisões. Aqui a gente percebe então que Elimeleque tem a sua esposa, eles nasceram ali, vivem em Belém, cultuando um Deus, junto com o povo de Deus, mas a fome chega naquele lugar. Estudando um pouco mais, a gente entende que por mais de 18 anos a terra está assolada, o perrengue está ali estabelecido, e esse homem então, é muito interessante, porque é tão triste quando a gente, conhecendo a história por completo, a gente vê que eles fugiram da fome, mas eles não escaparam da morte. A gente começa a entender e a discorrer nessa história, e a gente começa a entender a história de um homem que decide tomar algumas decisões, e decisões sérias para a tua família, baseado nas circunstâncias das quais eles estavam vivendo ali naquele momento. Belém é conhecido como a casa do pão, a casa do pão. E de repente falta pão na casa do pão. E esse homem então decide fugir, decide sair, decide pegar toda a sua família e falando assim: olha, vamos embora daqui. E ele vai para Moabe, e Moabe é um lugar onde um povo era idólatra, e eles adoravam um Deus chamado Deus Camus. E esse Deus Camus era tão terrível a idolatria desse povo ali em Moabe, que havia sacrifício de crianças em adoração a esse Deus, que era adorado por esse povo. Agora você imagina você pegar a tua família e sair desse ambiente, desse lugar, e levar a tua família para um lugar de uma cultura, de uma maneira, de um povo completamente diferente daquilo que até então você estava acostumado. É muito interessante porque Elimeleque parece que, cego por todas as outras opções, ele só conseguiu olhar essa como uma saída. E ele tem essa decisão. É muito interessante porque a gente, de novo, conhecendo a história do começo ao fim, a gente entende que ele não conseguiu escapar. A gente consegue perceber que ele confiou muito mais na provisão do que no provedor. A gente consegue entender isso. E existem alguns momentos da palavra de Deus que fugir é uma boa saída, que fugir é aquilo que o Senhor nos indica, nos aponta a fazer. Mas existem outros momentos da palavra que a gente entende que fugir é um ato muitas vezes precipitado, de covardia, de olhar só uma situação muito momentânea, do que realmente colocar diante do Senhor. Quando a gente olha para a vida de José, um dos clássicos, uma das histórias clássicas da Bíblia, e de longe do Velho Testamento, um dos meus personagens, um dos homens que mais me inspira é a vida de José. Eu acho que ele espelhava muito já o Cristo na sua conduta, e de uma maneira tão íntegra que esse homem decidiu viver a sua vida. E a gente vê nessa história ele fugindo alguns momentos, mas todos os momentos que ele fugiu, num aspecto humano, dentro de um prisma, de um olhar humano, ele sempre se estrepou por fugir, fazer o certo. Ele sempre entrou em más lençóis por fazer aquilo que ele deveria fazer perante o Senhor.
Mas todas as vezes que ele fez isso, ele se deu mal humanamente falando. Mas é muito interessante, porque o Senhor, através de um coração tão fidedigno desse homem, o Senhor conseguiu trilhar uma história. E aqui é muito interessante, porque no meio de tudo isso, no meio de um homem que decide olhar para as circunstâncias, pegar a sua família, levar a sua família para uma terra estranha, para uma terra idólatra, fugindo ali da fome, não conseguiu, escapar da morte, mas entraram duas pessoas que fez toda a diferença nessa história. Essas duas esposas, essas noras de Noemi, Orfa e Ruth. E a palavra de Deus então diz aqui pra gente que essa mulher então, essas 3 viúvas, pensa, que coisa terrível, 3 mulheres que se encontram viúvas, e essa mulher então fala assim: olha, a melhor coisa que vocês podem fazer é voltar para a casa dos pais de vocês. Volte para a casa da mãe de vocês, porque vocês não têm nenhum compromisso comigo. A cultura da época se dizia assim, que quando morria um dos filhos, aquela que ficou viúva, se não tivesse filho, ela poderia se casar com o irmão para que continuasse a descendência da família. Mas não era o caso, ali não tinha mais filho. Ela falou: olha, eu estou velha demais, não existe a menor possibilidade de eu casar de novo. Se isso acontecer, que é muito remoto, eu não vou conseguir ter um filho, vocês não vão esperar esse filho para vocês se casarem com ele, então não existe razão para vocês estarem comigo. E, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensa numa sogra incrível, porque assim, 2 noras chorando para ficar com essa sogra, é porque essa sogra era muito boa. Vamos falar a verdade? Pensa numa sogra nota 10, se tem uma coisa que a gente pode se inspirar, é com Noemi. E que sogra bendita é essa, que a mulherada chorando para seguir com a sogra, gente. Quando eu olhei isso, eu falei: Senhor, eu quero ser essa sogra. Eu quero muito ser essa sogra, porque pensa bem, não era a hora dela falar: ó, desculpa, eu não tenho nada o que fazer com essa sogra, aliás, agora, sogra, desculpa, eu vou voltar lá para a casa dos meus pais, eu não sei mais o que fazer, eu também perdi meu marido, minha situação é a mesma que a tua, eu não tenho muito o que fazer, a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, então é melhor cada uma procurar aí, Ela ainda insiste e fala: olha, façam isso. Uma decide fazer, mas é muito interessante porque você percebe na narração que ela dá um beijo, ela se despede chorando. Meu pai, eu sempre oro, pelo meu genro e pela minha nora, porque eles já estão aí em algum lugar. E eu oro, e eu confesso a vocês que depois dessa passagem eu falo: Senhor, que eles me amem assim. Amém, filha? Amém. Que essa unção recaia sobre nós, mulheres? Amém? Você recebe aí? E você que é sogra, seja essa sogra já. Se inspire em Noemi. Enfim, o Jean falou assim para mim, Jean me deu um desafio. Porque de manhã, quando eu falei sobre isso, a galera deu uma risada. Ele falou assim: eu só quero... Aí eu falei: você está vendo que eu não quero fazer piada? E o povo até que ri, porque ele é o piadista, do casal. Aí ele falou assim: mas eu duvido que o povo vai rir no culto da noite. Vocês riram, Vocês riram. Viu? Voltando aqui. Gente, olha só. Mas Ruth decide ficar. Mesmo em meio a esse enrosco, a esse perrengue, mesmo em meio a essa probabilidade de ser caótica essa decisão, mesmo em meio a zero expectativa, não existia uma estratégia, não existia um plano, não existia absolutamente nada. Ela decidiu seguir com a sogra para uma terra onde ela nem conhecia ninguém. Porque ela
ela podia falar: não, sogra, vamos fazer o seguinte então, eu fico com você, mas a gente fica aqui, porque eu tenho uns contatos, eu posso pedir ajuda, eu tenho umas pessoas, tenho o QI, né, que indica, que sempre funciona, então vamos ficar por aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil a gente se resolver por aqui. Mas não foi isso que aconteceu. E isso não aconteceu por algo muito tremendo. Na verdade, não é por um simples detalhe, mas é o que faz toda a diferença nessa decisão. No versículo 16, então, disse, porém, Ruth, não me instes, não insista para que eu te deixe, me obrigue a não te seguir. Aí ela fala assim, porque aonde quer que fores, ela diz, então, no futuro, irei eu. Onde quer que pousares, ela diz no futuro, ali pousarei. Eu já medi e eu vou fazer. Porém, amados, aqui está a grande diferença, que revela o coração de Ruth, porque ela diz assim, o teu povo é o meu povo, presente. Ela não diz, o teu povo será o meu povo, ela diz, o teu povo é o meu povo. E ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Essa moça já tinha se encontrado com um Deus de Noemi. Noemi, dentro da esfera, dentro da casa, dentro do âmbito familiar, dentro daquela casa, ela conservou a sua fé. E essa fé foi tão conservada a ponto de tocar a vida de Ruth, a ponto de Ruth falar, não existe a menor possibilidade de eu continuar aqui, porque existia uma casa onde o meu Deus era adorado, e se essa casa não vai estar mais aqui, eu não tenho como estar aqui, aonde você for eu vou, porque o teu povo é o meu povo, porque o teu Deus é o meu Deus. Para ela não fazia o menor sentido, a partir dessa nova identidade que ela tinha, Moabe não fazia o menor sentido para ela, não estar com a sogra dela, aquela que provavelmente a discipulou, provavelmente ensinou as histórias do povo de Deus, as histórias do povo hebreu, para essa moabita olhar para ela e dizer, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Essa mulher exala aqui uma confiança tão grande nesse Deus, que mesmo diante das dificuldades que ela sabia que estaria para enfrentar, ela decide ser fiel e fazer aquilo que era o certo a se fazer. Existia obrigação? Não. Mas, amados, quando o caráter de Cristo ocupa o nosso coração, a gente não é mais movido por obrigações, mas parece até que é. Tem coisas que não é obrigatória, mas vira uma obrigação. Vocês entendem isso? Por exemplo, eu sou obrigada a orar todo dia? Não, mas é uma obrigação de todo crente. Não é verdade? Existem coisas que se tornam, não é obrigatório, mas se torna uma obrigação pelo caráter. Essa moça olha para a sogra dela e fala, não, eu não vou abandoná-la. Eu estarei com ela. Eu vou com você. A única coisa que pode nos separar é a morte. Pensa o caráter dessa moça. Que caráter é esse? Eu lembro quando eu fiz teologia numa das aulas, eu me lembro de uma frase que me marcou nas minhas primeiras aulas. Ele fala assim, a conversão de um homem, ela começa com o sangue de Jesus sendo derramado e a confissão dos nossos lábios, mas ela realmente é estabelecida
com o caráter de Cristo em nosso coração. Porque Ele toca no nosso caráter. Ele toca de uma maneira que a gente não olha mais para aquilo que é obrigatório, mas é algo que nos impulsiona. A gente não é mais legalista, a gente não olha mais para a lei, a gente não olha mais para aquilo que, tipo assim, eu tenho a obrigação de fazer. Eu tenho que fazer. O que é? É pecado ou não é? Isso aqui é pecado ou não é? Não, a gente sai desse lugar de que é pecado ou não é, e é o caráter dele que vai nos moldando, e a gente fala assim, é o melhor a ser feito, é o certo a ser feito, é assim que tem que ser feito. E eu vou te dizer uma coisa, tem horas que a gente até tem que abrir mão dos nossos direitos, tem coisa que é do nosso direito, e a gente abre mão, porque a gente fala assim, não, eu abro mão desse direito, porque é pelo Senhor, é pelo nome dEle, vai além de mim, não é? É aquilo que Paulo vai falando quando tem briga entre os irmãos, e fala assim, vai resolver com ele, é até teu direito processar, mas vai tentar resolver com teu irmão, não entre em juízo, sabe? Esse tipo de situação, é assim o caráter de Cristo vai fazendo com a gente. Vai nos moldando a esse ponto, dessa maneira. Então, essa história maravilhosa começa a mudar de direção. De repente, uma família olhando para as circunstâncias, um pai de família desesperado, toma uma direção e de repente numa circunstância ainda muito mais caótica, muito mais difícil, elas tomam uma direção que humanamente falando seria a pior direção. E eu compartilhei alguns dos meus testemunhos em relação a esse dilema que todo crente vive em determinados momentos da vida. Um dos nossos grandes dilemas em relação a isso foi, amados, gente, não sei quantos sabem aqui, mas nós moramos nos Estados Unidos por 10 anos, eu e o G fomos para lá de intercâmbio, a nossa ideia no começo era passar uma temporada aprendendo inglês, o G até tinha outras intenções em relação à música. Eu fui para lá para estudar e voltar e continuar o meu trabalho em São Paulo, já morava sozinha, tinha o meu apartamento alugado lá, fechei tudo, fui para estudar, e a nossa igreja de São Paulo decidiu abrir uma igreja em Orlando, e eu estava ali com a filha dos pastores, que era minha melhor amiga, e morava no Alabama, resolvi para esse culto de inauguração. Chegando no culto de inauguração, me deparei com uma pessoa do qual eu já havia trabalhado e falou assim, olha, eu vou abrir uma empresa aqui, se você quiser ficar aqui, eu tiro o visto para você, você já fica legal aqui no país e tal. E eu olhei e falei, como assim? Nossa igreja vai começar aqui. E o nosso coração, e meu e do G, nós éramos noivos na época, já queimava pela obra de Deus, a gente queria servir ao Senhor. E aí de repente aquela situação de uma igreja começando, um trabalho, tanta gente lutando tanto para ter um visto, e esse visto cai no meu colo, e aí a gente, uau, que incrível, todas as direções. Voltamos para São Paulo e casamos ali, me desfiz de todas as minhas coisas e voltamos para os Estados Unidos e começamos uma jornada ali, uma jornada com a igreja, uma jornada de recém-casados, eu aos 24 anos, Jean com 22 anos, recém-casados, e começamos ali, fomos morar num apartamento de 1 quarto, e o grupo pequeno em casa começou na nossa casa, o primeiro grupo com 8 pessoas no nosso apartamento ali, esse casal, recém-casados, a gente já se conhecia muito, foram 5 anos de namoro, então, graças a Deus não foi um ano tão difícil assim, exceto um episódio que não dá para contar agora. Meu vestido de noiva foi vendido sem eu ser consultada, então imagina, foi um dia difícil do primeiro ano de casado. Mas pulando essa parte, foi muito bom, e a gente então começou, e o G começou a trabalhar, o G sempre guitarrista, sempre envolvido com música,
e ele já trabalhava com luthier. Luthier é uma pessoa que constrói instrumentos musicais, e ele já tinha trabalhado com isso em São Paulo, foi o primeiro emprego dele, e ele tinha um sonho de abrir a sua luthieria, de confeccionar os instrumentos dele. Então ele começou a trabalhar, amados, e ele trabalhou na construção, instalando janela, ele trabalhou de várias coisas, e todo o tempo com um foco na igreja e nesse projeto que ele tinha profissional. Então ele decidiu começar a trabalhar numa marcenaria, e foi trabalhar nessa marcenaria, e aí ele, depois do horário, pediu para o dono para ficar lá, para fabricar os instrumentos, para começar. E ele começou então a fazer alguns instrumentos, e ele comprava algumas máquinas e foi levando lá para casa, e foi montando uma fabriqueta na nossa garagem. Até que chegou um ponto, então ele trabalhava, fazia instrumento, vendia os instrumentos, com o dinheiro das vendas ele comprava a máquina, e foi um processo gradativo, e o Senhor foi nos prosperando, a igreja também prosperando, a igreja crescendo. Chegou um momento que a gente já liderava 120 jovens, e as coisas florescendo. Ana Júlia nasceu, já numa realidade muito boa, porque finalmente ele conseguiu montar uma fábrica. Então, nós tínhamos uma fábrica ali, chamada Gadot Guitars, que era uma fábrica de instrumentos já feito em série, com funcionários. Era um prédio do tamanho desse daqui. E aí, com os escritórios e os departamentos funcionando, e as coisas acontecendo, nossa casa, nossa vida ali, o Stefano lá, junto com nós, Tamara, e, gente, uma delícia de vida. Até que chegou num certo ponto que o nosso visto, a gente pôs para renovar, e não vinha a dita da resposta. E passando o ano, entrando o ano, e nada. E a gente entrando com a imigração em contato, estamos em processo, está em processo, está em processo. A gente falou, meu Deus, mas isso nunca aconteceu. Sempre fluindo. E aí, o Jean, então, a gente começa a orar sobre isso. E eu me lembro, gente, na minha casa tão gostosa lá, eu acordando de madrugada para ir orar, e o Senhor falou em algumas madrugadas comigo, que era tempo de eu voltar para minha terra. E eu falava, não, eu estou enganada, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é possível, acho que não, né? E até que um dia o Jean falou assim, Ju, nós precisamos fazer uma oração. Eu falei, tá bom. Eu não imaginava a oração, acho que senão eu teria fugido dela. E aí ele falou, vamos orar aqui. Ele orou e falou assim, Senhor, quero colocar essa situação diante do Senhor. Se em 6 meses não chegar o nosso visto, eu entendo que é hora da gente voltar para o nosso país. Eu só fiz assim, eu literalmente abri os olhos naquela oração. E aí ele falou, é isso, Ju. Eu falei, tá bom, amados, 6 meses bravo. Era assim, chegou a correspondência, já era assim. Eu lembro de eu andando de carro, indo trabalhar, e aquela vida deliciosa, nossa casa deliciosa. Queridos, eu tive um histórico muito difícil, de muita privação, e minha mãe ralou demais, São Paulo, e de repente, sabe, você conseguir, e o G ralou muito, a gente ralou muito como casal também, era um serviço duro, ele trabalhou demais para conquistar tudo aquilo. Então a gente estava vivendo um momento assim, olha, o melhor, era tão bom, estava tão bom, que eu lembro que a gente já tinha conseguido quebrar os nossos cartões de crédito, né? A gente não tinha mais cartão de crédito. Sabe quando você fala assim, cresci? Porque você chega lá, aquele sonho americano, você quer isso, você quer aquilo, nananã, mas de repente parecia que a gente chegou num momento assim que a gente amadureceu. Nós estávamos com os nossos carros pagos, as coisas quitadas, não tinha dívida no cartão de crédito. Então, assim, o negócio era só deslanchar. Era essa a nossa ideia. E o G, ele era tão americano, porque assim, tem muito brasileiro que vive uma realidade dos Estados Unidos, muito junto com os brasileiros, muito trabalhando só com brasileiro. Mas o Jean era um dos poucos que dentro
dentro daquela comunidade que a gente vivia, ele era muito, a vida, o dia a dia dele era muito com os americanos, né, Esther? Era muito com os americanos, ele só trabalhava com os americanos. Então a gente imaginava de verdade que a gente ia morrer ali. A gente imaginava que a gente ia ser enterrado naquele lugar. E de repente você olha para tudo aquilo e fala, uau. E amados, chegou os 6 meses, bateu e nada de resposta. O G falou assim para mim, olhou e falou, a data, deu 6 meses, o Senhor nos respondeu. E a resposta é que é tempo de nós voltarmos, então nós precisamos nos desfazer de tudo, então nós temos 6 meses para a gente sair do país. Falei, mas como assim? Que não sei o que, Ju, é assim. O que nós vamos fazer? Não sei, o Senhor vai dar a direção, nós vamos ver, a gente vai levar a fábrica, eu vou continuar construindo os instrumentos do Brasil, e o Senhor vai nos encaminhar, e que não sei o que, E assim foi, amados, enfiamos a nossa casa inteira dentro de um container grande, um container gigante, daqueles, o maior que tem, com toda a nossa casa, com todas as máquinas, com uma caixa de lavar roupa, sabe o tamanho de uma caixa de lavar roupa, assim? Eu coloquei dentro do container, dentro de uma caixa de lavar roupa, uns sucrilhos que a Ana Júlia amava. Eu enchi uma caixa de lavar roupa com esse cereal que durou assim 1 ano e meio aqui no Brasil. Foi bem José, assim, enche os celeiros por 7 anos, que depois você vai saber as cenas. E aí a Ana tinha, como é que chama aquele lá de bolinha? Cheerios, que ela era louca por Cheerios e não tinha Cheerios no Brasil. E eu falei, eu vou levar um monte de Cheerios para essa menina. Ai, caramba, que engraçado lembrar disso. Enfim, e aí voltamos, viemos sem saber para onde, o local, e meu sogro nos colocou no carro e falou, vamos embora fazer um tour pelo sul, que eu acho que é lá o lugar de vocês. E assim foi, o nosso container chegando no mar, no oceano, e a gente dentro do carro do meu sogro, e paramos em Jaraguá, paramos em Joinville, passamos por Curitiba primeiro, depois Jaraguá, Joinville, subimos a serra, e o meu sogro falando e contando sobre a cidade e tal. E aí, quando nós estávamos ali, gente, num sábado da família, verão, um céu azul, aquele povo todo na rua, aquela simpatia, aquela cidade, uau, que clima agradável, não é tão quente, mas é calor, esse céu azul, coisa linda. Meu marido olhou e falou, é aqui, é essa cidade. Eu olhei para ele, dentro do carro, a gente não desceu, não fez um Google, não buscou saber mais sobre a cidade. Eu falei, sério, Gê, mas a gente não fez um Google, a gente não sabe nada, a gente não conhece ninguém aqui. Ele falou, não, Ju, é aqui. E aí, amados, fomos para Major Vieira, nem descemos do carro, cheguei lá, que nem uma louca no computador, querendo saber tudo de São Bento do Sul. E aí entrei lá, procurei uma imobiliária, liguei na imobiliária, marcamos para vir ver umas casas, a segunda casa é essa daqui, assinamos o contrato, e aí na terceira vez que a gente pisa na cidade, foi o dia que o container chegou, abriu-se o container e cá estávamos nós, eu, Jean, Ana Júlia e minha mãe, Noemi. Ela era boazinha que nem Noemi. E Noemi. E aí, amados, foi assim muito desafiador chegar numa cidade com esses alemão, meus queridos, fechado. E aí o tempo não era como, né, a propaganda de Deus para a gente ficar, né? E aí eu lembro que o primeiro ano, aquela serração, saindo da Flórida, meu condomínio era só coqueiro, aquele céu azul, levava a Ana Júlia literalmente todos os dias para a piscina, porque era muito quente ali, aquele calor, e de repente, gente, era neblina, era frio, era o povo fechado, ninguém conversava com a gente de São Paulo querendo falar, mas ninguém queria falar com a gente, e aquele negócio foi tomando o meu coração. E eu digo para vocês que eu fui um Elimeleque em um momento ali. Porque eu olhei para o meu marido e eu falei assim, Gê, pelo amor de Deus, Deus não quer isso para a gente.
possível isso. Está muito difícil aqui, a gente passou por várias situações muito difíceis, o negócio foi encurralando, foi apertando, foi ficando cada vez pior, até que chegou num momento que eu falei, não é possível isso. E eu falei, o Senhor não quer isso, vamos voltar. A gente pode voltar, não tem problema nenhum. Se a gente vender tudo isso daqui que vale uma fortuna no Brasil, essas coisas aqui são caras, aqui a gente consegue comprar tudo de volta lá, porque lá é barato. Aí ele olhou para mim e falou, não, Ju, é aqui. É aqui. Eu sei que está difícil, não acho que está sendo fácil para mim, mas eu tenho convicção no meu espírito de que esse é o lugar e de que o Senhor irá mudar e fazer. E é aqui. Eu falava assim, e amados, não era só pelos perrengues assim de clima, de tempo, não era isso não. Para mim pegava também a questão espiritual, porque você sair de uma comunidade onde você tinha uma voz, você tocava as pessoas, você falava de Jesus, eu me sentia tão útil em Orlando, eu era muito ativa na igreja, e de repente eu cheguei numa cidade que ninguém nem queria saber do que eu tinha para falar, eu me sentia assim. Eu lembro uma vez que eu fui para São Paulo, e aí nesse período difícil, e aí eu estava no aeroporto para voltar, e eu sentei no aeroporto e uma mulher sentou do meu lado, e a gente começou a bater um papão, e conversa vai, conversa bem, que não sei o que, uma estranha, né? Gente, na hora que chamaram ela falou, foi um prazer te conhecer, tchau. Na hora que ela levantou, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, é a última conversa que eu tenho com alguém. Eu vou voltar para lá e eu não tenho mais com quem conversar. Eu já fiquei assim, a mulher já virou minha melhor amiga, sabe? Tipo, uma pessoa meio louca, assim, tipo, a mulher, graças a Deus que ela não olhou para trás, porque se ela olhasse para trás, ela ia falar, meu Deus, essa daí é meio, né? Tipo, já está chorando. Mas foi literalmente, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus. E aí o G, nesse momento, aonde o coração dele, a fé dele, mais robusta que a minha, um sacerdote realmente da casa, um homem que realmente entendia a sua comissão, ele me acalmou e ele disse, é aqui. E amados, ali, de verdade, eu entendi, foi uma conversa, foi difícil. Olha que eu sou uma pessoa de argumentos bons, e eu confesso que ali eu tentei todos que eu tinha, mas ele foi firme em sua decisão e disse, eu sei, mas é aqui. E é muito incrível imaginar que uma decisão assim, que foi baseado em fé, totalmente na fé, nos remete, depois de 12 anos, nós estarmos aqui hoje e parar para pensar em tudo aquilo que o Senhor tem feito, em tudo aquilo que o Senhor tem desenvolvido, em tudo aquilo que o Senhor já gerou, em tantas famílias que já se achegaram, em tanta história que já foi escrita através do coração do G, em dizer, Senhor, eu confio que é aqui, nessa confiança que vai além das circunstâncias. Como é desafiador, né, meus irmãos? Como é desafiador para a gente decidir baseado em coisas das quais nós não estamos vendo com os nossos olhos. Quando nós paramos para olhar, não faz o menor sentido. Mas é assim que o Senhor faz, é assim que Ele muitas vezes espera que a gente tome essa atitude para Ele escrever uma história. E eu vejo que a história de Ruth é uma história da qual o Senhor conseguiu contar com um coração tão confiante nele, que é tão lindo quando nós vemos, a gente assiste, que essa moça então chega e ela arregaça as mangas, porque ela não espiritualiza, ela não fala, pois bem, Senhor, agora eu
fiz essa decisão, então que o Senhor mande aqui os anjos para mim. Não, essa mulher chega nessa cidade, nessa terra estranha, ela olha para a tua sogra e fala assim, ó, eu vou atrás de mantimento. Eu vou atrás, eu arregaço as mangas. E aí ela foi. E ali ela colhendo as espigas, porque existia uma lei, olha que coisa mais linda, né? De que falava assim, olha, nas colheitas, aquilo que cai ao chão, não colha, não recolha, deixa para os necessitados. Existia essa lei que o Senhor estabeleceu. E olha só que incrível, o fato deles estarem numa terra que o povo honrava as leis do Senhor, ela pôde já desfrutar de um lugar aonde o Senhor de alguma forma provia. O padeiro, casa do pão, Belém, era estabelecido leis aonde aquele que estava em situação mais vulnerável, de alguma forma, o Senhor encontrava um lugar de suprir. E essa mulher então ali, buscando esse suprimento, claro, difícil, humilhante. Esse homem então, Boaz, olha para ela, e ali, love's in the air, total. Ele se apaixona por aquela moça, ele já chega para perguntar, ei, quem que é aquela ali? Onde que ela é? O que ela está fazendo aqui? E aí a gente vai o decorrer da história e ver que o Senhor então toca no coração desse homem, um homem também de Deus, um homem de caráter, e é o resgatador dessa moça. Resgata essa moça, Boaz. E gente, é tão lindo, porque quando você vê a junção do coração dessa mulher diligente, junto com esse homem digno, um homem direito, um homem correto, um homem também que temia ao Senhor. E amados, a descendência desse homem, eles simplesmente são os bisavós de Davi. Olha que coisa mais linda isso. E quando nós vamos para o Novo Testamento, que a gente começa a estudar a ascendência, todos os ancestrais de Jesus, e a gente começa então a ver tudo isso de Jesus, a lista dos nomes está ali, para quebrar com todo o protocolo, porque é sempre o nome do homem, é sempre o sobrenome do homem, mas está ali o nome de Ruth, porque Ruth faz parte dessa genealogia. Ó, acertei agora, hein? De manhã foi genealogia, eu não saía de jeito. Genealogia de Jesus. Olha que coisa tremenda. Olha como o Senhor faz quando Ele encontra um coração fidedigno. Uma das características de Ruth é a fidelidade, a lealdade. Uma mulher leal. Leal ao compromisso firmado com o Senhor. O Senhor olhou para o coração dessa moça, que se converteu a Ele, que se rendeu a Ele, que foi adotada, não fazia parte dos filhos eleitos ali, não fazia parte daquela descendência, foi enxertada, assim como eu e você, moabita. Mas o Senhor a acolhe, a recebe, porque o Senhor, amados, Ele olha muito para o coração. E quando Ele olha para um coração que há lealdade nesse coração, é onde o Senhor consegue escrever a sua história. É sempre assim. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o Senhor sempre buscando aqueles que Ele pode contar com lealdade, porque são aqueles que vão olhar além das circunstâncias. E amados, o Senhor honra estes. Eu fico olhando para a nossa história, eu fico olhando para onde nós estamos hoje, como valeu a pena, já valeu a pena.
Nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade é ainda maior, é ainda melhor, mas falando de aqui e agora. Meu Deus, como vale a pena, como o Senhor nos surpreende, como o Senhor surpreendeu a história de Ruth, falando da história de José, como o Senhor surpreendeu esse rapaz, falando da nossa história, como o Senhor tem nos surpreendido. É incrível, quando a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, isso é uma realidade, e quantas vezes a gente insiste em olhar para as circunstâncias, e as circunstâncias são aquelas que nos levam a tomar decisões. Quantas vezes a gente é desafiado a tomar decisões baseado na fé, olhando para o Senhor, mas a gente se abala quando a gente olha aqui, para cá. A gente abre mão de valores, a gente abre mão de princípios, a gente abre mão de chamados, a gente abre mão de votos que a gente fez no altar, de coração que a gente já entregou, de orações de entregas que a gente já fez, que quando a gente está numa situação meio assim, de circunstâncias que bate, a gente começa a negociar tudo isso. A gente começa a relativizar algumas coisas. A gente começa a olhar para algumas coisas como obrigação, não mais paixão, não mais coração, não mais devoção. E essa história, mais uma vez, o Senhor mais uma vez diz assim: queridos, confiem em mim. Mais do que na provisão, confie no provedor. Confie em mim. Confie na minha palavra. Confie naquilo que eu tenho para você. O Senhor é fiel, amados. O Senhor cuida. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós servimos um Deus bom. Nós servimos a um Deus digno da nossa confiança. Entende isso? Ele é digno da nossa confiança. A palavra de Deus diz: não confiais em carros ou cavalos, mas põe a tua confiança no Senhor, porque Ele é fiel. Não pense que o que você tem é resultado da força do teu braço. Se você tem, é o Senhor que te dá fôlego de vida todos os dias para você conquistar. É o Senhor que te dá saúde todos os dias para você. E a luta, meus amados, tudo vem dEle. E para os cristãos, tudo tem que voltar para Ele. Porque de fato tudo vem dEle, mas não é tudo que volta para Ele, não. Tem muita ingratidão, tem muita falta de reconhecimento, tem muita gente achando que é por si, que é para si. Mas o Senhor, Ele quer levantar um povo, e Ele procura esse povo. E a palavra de Deus diz que Ele tem um olhar buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Assim como foi ministrado aqui na oferta, nos dízimos, o Senhor busca aqueles que decidem amá-lo de tal maneira que é tudo dEle, é tudo para Ele, é tudo por Ele. É a voz dEle, a voz de direção. Não é o cálculo matemático. Eu não estou dizendo aqui que cristão não tem que se planejar. Não, muito pelo contrário. Cristão tem que ser diligente. Cristão tem que planejar. Cristão tem que ter uma vida bem regrada financeiramente. A gente tem que ser modelo. A gente tem que viver de uma maneira, sabe, que a gente não gaste mais do que a gente ganha. Muito pelo contrário. Que a gente tenha para abençoar, que a gente tenha para dar,
que a gente tenha para ser generoso, e para isso a gente precisa, sabe, se programar. Não é isso, queridos. Não é que a gente também não tem que buscar ter uma vida boa. Não. Mas acima de tudo isso tem uma voz. E é disso que eu estou falando. Acima dos nossos planos tem o Senhor. A palavra de Deus diz que o homem faz os seus planos, mas o Senhor é aquele que valida. E para nós tem que ser Ele para validar. Para a gente tem que ser Ele para validar. E tem horas que não vai fazer o menor sentido algumas decisões humanamente falando. Eu me lembro de um outro momento que eu tive que eu achei que o Senhor queria que eu conseguisse um trabalho. Eu consegui esse trabalho já aqui na cidade. E o Senhor disse assim, não é. E eu tive que dizer, depois de um processo longo de contratação, eu tive que chegar e falar, não, porque o Senhor falou comigo. Até então eu tinha certeza que era para eu ir para esse trabalho. E o Senhor falou, não. E foi uma decisão muito difícil, de novo, mas dessa vez eu consegui confiar. E eu me lembro de um outro momento das nossas vidas, onde as coisas já tinham sido estabelecidas, o Jean já fazia manutenção, fabricava os instrumentos, vendia, as coisas estavam já encaminhadas, quando o Senhor então começa a falar comigo e com ele que era hora de largar tudo para ir para o tempo integral. E nós sabíamos ali que a nossa vida, de novo financeiramente, ia ser muita perda. A gente ia perder demais com aquela decisão financeiramente. Eu me lembro que a gente foi para um retiro ali do Geração Livre, e uma palavra do Juliano Som, e eu me lembro que eu fui para o chão, e eu chorava, entregando de novo para o Senhor no altar, porque doeu. Eu falei, Senhor, Ele falou, agora é a hora de vocês dependerem totalmente de mim. E a gente sabia que na matemática ia ser muito difícil. E de novo, então, eu comecei a orar, falei, Senhor, porque Ele sabia que Ele tinha que começar a preparar o meu coração. E quando meu marido chegou e falou, Ju, é tempo, eu sei que vai ser difícil. Eu sei que o salário que a igreja tem para pagar para mim não é o necessário. Mas a gente vai tomar esse passo e o Senhor vai prover. Naquele momento, pela graça de Deus, o meu coração já estava preparado para receber essa notícia. Mas eu me lembro que foi difícil, foi punk. Eu lembro do meu choro. Não estou falando que é fácil, sabe? Tem horas que não é. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos convida a dar um passo para frente na nossa fé, a confiarmos ainda mais nele, na sua fidelidade. Hoje eu olho e tudo aquilo que o Senhor nos deu, amado, tudo que nós temos não dá para explicar. Tudo que nós temos e conquistamos, pelo que a gente ganha como salário pastoral, jamais teríamos. A bondade de Deus tem sido, nós construímos uma casa que eu olho para ela e eu falo assim, meu Deus, como, Senhor, isso daqui? Minha mãe, queridos, 17 anos, com uma causa na justiça. Todo dia minha mãe falava assim para mim, filha, ora, eu quero tanto ajudar vocês, Nós havíamos pago por anos a nossa previdência privada, resgatamos a nossa previdência privada, demos na casa, vendemos carro, vendemos isso, vendemos aquilo, gente, instrumento, chegou no momento, mas não tinha mais de onde tirar, não tinha mais o que fazer para continuar com a casa. Minha mãe faleceu, momento duro, difícil para mim no meio desse processo. E um dia a advogada liga para mim e fala assim, olha, eu preciso que você venha aqui assinar uns papéis, porque tua mãe tem algo na justiça e você é filha única. Se sair, é você que vai ser a pessoa que vai receber isso.
Eu falei, mas doutora, eu nem tenho mais. De verdade, será que existe a possibilidade? Tantos anos esse negócio da justiça. Ela falou, olha, eu não posso prever para você se ela vai ganhar e quando. Mas você é a única pessoa que pode assumir isso. Eu falei, não, tá bom. No dia que fez exatamente 1 ano que minha mãe morreu, 1 ano no dia. E naquela semana, a nossa obra parada da nossa casa, a gente não tinha mais como continuar, porque o Jean fez tudo na casa de marcenaria, todas as portas, todas as janelas, ele já tinha feito o teto, o telhado, o forro, os quartos, tudo que ele conseguia fazer, ele tinha feito de uma maneira linda que o Senhor capacitou ele, muito trabalho, 2 anos de muito trabalho, mas chegou no momento que não tinha como, e ele orou e falou, Senhor, está aqui, Pai, eu preciso do Senhor. Ele nunca, é a segunda vez que eu vi o meu marido fazendo oração desse tipo para conseguir alguma coisa de material, financeira, mas ele fez essa oração e falou, Senhor, nós estamos na tua dependência para nossa casa terminar. No dia que fez 1 ano que minha mãe morreu, nós estávamos nessa semana, estava tudo parado. A advogada me liga e fala assim, a tua mãe ganhou ação e o dinheiro está disponível na tua conta bancária. Quando a gente foi olhar a quantia, meu Deus, é assim, meus amados, que o Senhor faz, é assim, Ele, sabe, é de um jeito que só Ele sabe fazer. Eu não estou aqui falando tudo isso para te dar garantias, não é isso. Eu não estou aqui falando tudo isso para que, confia nele, porque você, não é isso. Mas eu estou compartilhando de um testemunho. E esse testemunho, como muitos outros que a gente ouve, quando a gente decide confiar, meus amados, o Senhor é por nós, Ele é conosco. Ele é por nós. Ele tem alegria em nos abençoar, porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. Ele forja a nossa confiança, Ele forja o nosso caráter. Ele quer muitas vezes que a gente chegue como o apóstolo Paulo, que Paulo fala assim, olha, eu aprendi a viver muito, eu aprendi a viver no pouco, eu aprendi a viver abastado, eu aprendi a viver na falta, porque tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amados, que sejamos esses a dizer, Senhor, eu tudo posso, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha fonte, o Senhor é aquele que eu posso me segurar, o Senhor é aquele da qual a minha vida está confiada. Por mais que tenha perrengue aqui, há uma promessa de eternidade, os meus olhos estão fitos lá. Senhor, eu confio em Ti. Amém? Quantos aqui hoje querem dar um passo avante na sua fé e na sua confiança? Se coloque de pé para a gente orar. Oh Deus, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes,
do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Aleluia. Tudo, Senhor, tudo já te pertence, Deus. Tu és, Senhor, o Deus, o Rei majestoso. E nessa noite, Senhor, queremos, Pai, colocar diante do Senhor o nosso coração e pedir, Deus, em nome de Jesus, que a nossa confiança, que a nossa fé seja alargada no nosso coração nessa noite. Que possamos, Senhor, aceitar o desafio de confiarmos mais no Senhor do que nas circunstâncias, de confiarmos mais no Senhor do que numa calculadora, de confiarmos mais no Senhor do que no emprego, num trabalho, num chefe, numa empresa, numa pessoa, numa ideia, num cargo, num plano. Que possamos, Pai, avançarmos, alargarmos a nossa fé, Senhor. Que possamos dar um passo, Senhor, largo, Senhor, nessa noite, na nossa confiança e dependência no Senhor. Que seja primordial, que seja, Senhor, aquilo que venha primeiro, que o nosso coração, os nossos valores, os nossos princípios, Senhor, não sejam abalados com situações, mas que possamos, Pai, confiar no Senhor, confiar nas Tuas promessas, confiar que Tu és conosco o tempo todo. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus Emanuel, Deus conosco, em nome de Jesus. Que cada irmão aqui saia daqui com a sua fé realmente, Senhor, realmente turbinada, sabendo que Tu és Deus Emanuel, de que eles não estão sozinhos, de que nós não estamos sozinhos, mas que há um Deus que nos conduz, um Deus que abre caminho onde não há, um Deus que faz existir quando não existe, um Deus que dá saída quando parece que a gente está encurralado. Tu és esse Deus, Tu és esse Deus. Oh Deus,
Te louvamos, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Te adoramos nessa noite, Pai. Te adoramos, Senhor. E declaramos o Teu senhorio. E declaramos assim como o apóstolo Pedro declarou, quando o Senhor Jesus olhou para ele e disse: e aí, vocês vão continuar comigo? E aí, vocês vão ficar comigo? E Pedro responde: Senhor, para onde irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que essa seja a nossa resposta, que essa seja a nossa resposta em meio às circunstâncias. E o Senhor vai dizer: e aí? E a gente vai olhar, Senhor, e vai dizer: Senhor, Tu és comigo, Tu és comigo. Eu não abro mão de Ti, eu não abro mão da nossa intimidade, eu não abro mão desse Deus, eu não abro mão de estar com o meu povo, o povo de Deus. Eu não negocio, Senhor, a Tua presença na minha vida, Senhor, porque, Pai, fora de Ti não há esperança, fora de Ti não há vida, Senhor, porque Tu és aquele que tem palavras de vida eterna e uma vida em abundância. Aleluia, 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 aleluia. Te adoramos. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Aleluia. A Ti, Senhor, rendemos todo louvor. A Ti, Senhor, rendemos toda honra, toda glória, toda majestade. Tu és o primeiro, Tu és o dono, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és a vida abundante, Tu és fiel, Tu és bom, Tu és santo, Tu és justo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és Emanuel, Deus conosco, Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o nosso Salvador, o nosso Boaz, o nosso resgatador, Tu és o nosso dono, Tu és aquele que era, que é e que sempre será. A Ti pertence todas as coisas, toda a criação, toda a vida, todo o fôlego de vida de Ti e para Ti são todas as coisas. Te amamos, Senhor. Nos rendemos em Tua presença, na certeza de que o Senhor é tudo para nós. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Deus, nessa semana. Dá-nos, Deus, o privilégio de crermos em Ti e buscarmos fazer a Tua vontade sobre todas as coisas. Dá-nos, Senhor Deus, o privilégio de fazer de Ti o nosso Deus, a cada dia, a cada decisão, a cada passo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente ir já encerrando, mas só um aviso. Essa terça-feira a gente vai ter um em casa com as mulheres aqui na igreja. Então você, mulher, está convidada a estar aqui às 19h30. A gente queria pedir para que os homens continuem indo no em casa, levem os filhos juntos. Vai ser o em casa dos homens, dos pais com os filhos, para você liberar a tua esposa, para ela estar aqui tendo um tempo entre mulheres. Não vai ser uma noite para convidar, não vai ser uma noite evangelística, vai ser um tempo nosso mesmo, vai ser um em casa de mulheres, para a gente ter um tempo mesmo
direcionado com as mulheres. E mais um aviso, amados, semana que vem nós não teremos o culto à noite. No mês de maio inteiro, nós teremos somente um culto pela manhã, às 9h30. Então, a gente gostaria muito de que você que está acostumado a vir à noite, não deixe de estar conosco. Eu não sei se você já experimentou o culto da manhã, é uma delícia estar aqui. E é tão gostoso porque a gente vai ter oportunidade, que muito tempo a gente não tem, de cultuar o Senhor com a igreja toda junta e reunida. Não vai estar a igreja separada, um tanto de manhã, um tanto à noite. Então a gente quer experimentar e ter essa experiência de um mês de estarmos todos juntos, num só momento. Então a gente quer muito te encorajar. Eu sei que para alguns é gostoso dormir até mais tarde, mas é até por isso que o culto é 9h30, não é tão cedo assim, para que você ainda consiga descansar e estar aqui conosco. E a escola bíblica que o pastor havia falado e pregado semana passada, naquela palavra tão tremenda, falando da importância de nós estudarmos os fundamentos. A gente passou por inúmeras reuniões de logística para que isso acontecesse, e a gente chegou, por enquanto, com essa estrutura que nós temos de prédio, aquilo que foi viável para nós fazermos de escola bíblica, vai ser uma escola bíblica online. Então vai ser uma EBO, a gente vai fazer todas essas aulas e disponibilizando conforme elas forem ficando prontas. Mas enfim, terão outras informações, a gente vai estar atualizando vocês com tudo isso, mas só para dar aí uma satisfação que por enquanto essas aulas de fundamento, que vai ser ministrações muito importantes, e a gente gostaria que todos pudessem participar, tá bom? Obrigada, amados, que Deus abençoe e tenha uma boa noite.